Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder celebrar com você neste dia de quinta-feira a palavra de Deus, que é sempre boa, perfeita para a nossa vida. E nós, como você sabe, estamos celebrando o estudo bíblico, olhando o personagem Paulo, e como o tema do ano é dependência do Senhor, nós estamos vendo a dependência do Senhor na vida desse homem chamado Saulo. Antes de vermos ele dependente de Deus, vemos um homem prepotente, um homem orgulhoso, um homem soberbo, cheio de si, postado em um patamar em que imaginava-se ser maior que todo mundo e vivia essa realidade. Até o dia que ele se deparou com Cristo, com a humildade de Cristo. A humildade de Cristo. A palavra diz que Deus, o Senhor, nos guia mansamente a águas tranquilas, porque Ele é manso. Jesus Cristo diz em Mateus, escreve no capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão, humildade, características que personalizam alguém que serve e segue a Jesus. Mansidão, humildade, coisa que estava distante de Saulo ou de Paulo. Mas é no capítulo 9 de Atos que nós nos deparamos com uma situação maravilhosa. Maravilhosa por conta daquilo que produziu, maravilhosa por conta de ser algo que o nosso amigo Paulo não conhecia, mas ele passou a conhecer. A Bíblia diz que com a manifestação do resplendor de luz, é o teor do início aqui do capítulo 9 de Atos, que eu não tenho condições de me reportar detalhadamente por conta do nosso tempo, mas eu quero ser objetivo naquilo que eu quero compartilhar com você hoje. A Bíblia diz que o efeito da manifestação de Jesus Cristo na vida de Paulo, ou Saulo, foi cair por terra, em terra. O versículo 4 do capítulo 9 diz, caindo em terra. Então ele caiu em terra, se do cavalo estava a pé, enfim, não importa. Mas ele caiu em terra e ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor, levanta-te e entra na cidade. Você não está indo a Damasco? Então continua, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Um homem prepotente, cheio de si, se submete àquela luz porque não tinha como fazer diferente. Ele literalmente caiu em terra, o que está escrito, e ele então quis saber o que ele deveria fazer e o Senhor disse para ele, entra na cidade, termina seu percurso e lá eu te digo o que você vai fazer. Ou seja, ele começa já a aprender lições que mudariam para sempre a sua vida. Mas existem duas perguntas aqui que elas são cabais para nós. Aqui o próprio Saulo faz, ele pergunta ao Senhor, em resposta à voz que ele ouvira, ele diz, quem és, Senhor? Porque para ter aquela experiência forte daquela maneira, ele queria saber quem é que estava tratando com ele. Isso demonstra claramente que ele não conhecia o Senhor Jesus, nem o poder do Senhor Jesus. Toda pessoa que se relaciona com o Senhor Jesus precisa conhecê-lo, quer através daquilo que está escrito na palavra, quer por meio de relacionamento com Ele. São duas coisas necessárias para nós nos envolvermos com Jesus. Conhecermos a sua palavra,
porque através da palavra nós conhecemos ao Senhor Jesus, o Senhor da palavra, o Verbo eterno, Logos divino. E conhecendo a palavra, nós conhecemos quem é Jesus, o Senhor Jesus, e as nossas experiências sempre serão abalizadas por aquilo que a palavra diz que Ele é. Por quê? Porque a palavra que diz que Ele é exatamente a palavra dEle. Então Ele nunca vai desentoar daquilo que a palavra diz, Ele sempre vai agir conforme sobre Ele está escrito. Então, a partir do momento que nós nos envolvemos com a palavra do Senhor, nosso relacionamento se torna saudável, porque nós vamos saber, nos vários episódios da nossa vida, da sua presença, da ação dele na nossa vida por seu Espírito. Não vai haver dúvidas. E se nós partirmos somente para uma experiência espiritual, no pressuposto de ser o Senhor, nós podemos nos equivocar com manifestações outras que não têm nada a ver com Cristo. É por isso que hoje muita gente deturpa o Evangelho de Cristo por vê-lo através das atitudes de algumas pessoas da igreja, ou de algumas igrejas, ou de alguns rótulos denominacionais. Pessoas que estão comprometidas com a vida humana e ao invés de estar buscando as coisas que são de cima, estão buscando as coisas da terra. Totalmente oposto ao Evangelho. Ao invés de se envolver com as coisas de Deus e do seu reino, se envolvem com as coisas que são puramente humanas. Jesus disse: meu reino não é esse reino terreno aqui não. E o problema é que tem muita gente querendo ficar aqui para semente, dizendo que o céu é aqui. A gente pode até viver momentos celestiais aqui, porque na carta aos Efésios, Paulo diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa manifestação da sua presença já nos fornece toda a sustentação de provarmos do seu poder nesta vida. Mas esse poder e essa virtude, essas experiências que temos com Ele, não podem fugir daquilo que está escrito na palavra, porque a palavra é o fundamento, a palavra é a questão basilar da nossa fé, é pela palavra que cremos e temos as nossas experiências com o Senhor. Não podemos nos omitir as experiências, porque elas existem e são necessárias. E não podemos viver de experiências e abandonarmos a palavra de Deus. Isso nos colocaria em extremos que não trariam proveitos para nós, muito proveito. Ao contrário, faria de nós profundos racionalistas ou levaria-nos à tendência mística da experiência daquilo que o próprio Senhor é, mas sem base na palavra. Você pode compreender isso? Na verdade, eu nem pretendia falar sobre isso, não. Eu pretendia falar nas duas perguntas que Paulo diz: quem és, Senhor, e que queres que te faça? Era isso que eu pretendia falar. Mas a partir do conhecimento que ele teve do Senhor Jesus, ele então começou a compreender o que ele deveria fazer. E você? Compreende que está fazendo exatamente o que seja a vontade do Senhor para a sua vida? O que você compreendeu que é para você fazer? Ou você se acha distante do propósito? Se você se acha distante do propósito, você precisa voltar ao propósito, voltar ao caminho. Se você compreende que você está no propósito do caminho, precisa intensificar isso cada dia mais, porque a nossa jornada, a nossa caminhada não termina aqui. Alguém já disse, eu já falei disso aqui várias vezes, que a linha de chegada não é nesta vida, a linha de chegada é no céu, a linha de chegada nossa é na eternidade. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.